Tenhamos uma boa noite. Vamos falar um pouquinho do que está rolando aí pela internet. 23 de setembro. Alguns estão falando que é Apocalipse, outro que vai ter uma mudança, o fim da escuridão, outros, cada um dá o nome que quiser. Nada mais é do que um alinhamento de astros e que isso não tem influência nenhuma energética. Não vai acontecer absolutamente nada do que aquilo que está acontecendo normalmente. E no dia 24, a próxima palestra será no dia 25, que dia? Setembro, no dia 25, a última palestra desse mês, e lembrando que nós não teremos palestra no mês de outubro, transmitiremos direto de Portugal o mês inteirinho, na segunda-feira, às 16 horas aqui, as 2 primeiras de outubro, e as 3 restantes, às 5 horas aqui, pelo Facebook Celso Amadeu. Então, dia 25 nós estaremos novamente aqui. Pode rir na minha cara, porque eu acredito muito que a espiritualidade fala. Não desses bochichos que desde 2000, 2012 e assim vai. Procure em todas essas datas que tiver anunciando por aí, tenha como incentivo para se melhorar um pouquinho mais, tira algum proveito nesse sentido. Porque muitas das vezes eles incentivam, através do plano errante, ocasionar medo, impactar um medo para uma consciência coletiva. Então, tudo blá, blá, blá. Alguma pergunta nesse sentido? Vamos ver a nossa primeiro tema. Razão e reflexão. A terceira dimensão é pura ilusão em relação a muitos mundos mais elevados. A realidade divina liberta os seres das trapaças da ilusão e do ego negativo. As observações científicas remetem os estudantes a equívocos e descobertas. Os cientistas buscam, através da razão, os conceitos divinos captados somente por aqueles que já despertaram o impulso divino, traduzido em longas pesquisas que podem se estender por toda a encarnação. A vontade de abrir novos horizontes internos dá ao ser aceleração nas descobertas. Alia-se isto ao impulso científico racional. Chega-se à conclusão que as ideias não são propriedade de ninguém, e sim captadas por mentes mais evoluídas, imbuídas do impulso interno divino. As ideias estão no cosmos, como se fossem gotinhas de luz em velocidade acelerada. Quando muitas gotinhas se encontram, formam uma ideia que surge ou se transforma em outras, e assim sucessivamente. O cosmos é inteligente, tem força individual no todo e se fraciona de acordo com todas as necessidades e cocriações, e acima de tudo, com a vontade do Pai Universal. O Pai é a inteligência maior, é vivo e pulsa em toda a imensidão da existência
eterna de si mesmo. O Pai é, sempre foi e sempre será. É necessário refletir, abrir a mente, e o Espírito é fundamental. Permitir o influxo divino em cada um é primordial. A todos o meu amor, o querido e amado Lloyd Metatron. Então, a terceira dimensão é pura ilusão em relação a muitos mundos mais elevados. Sabemos que nesse sistema que pertencemos, somente o planeta Terra se encontra numa dimensão tridimensional. Tem planetas mais densos, segundo a primeira, e tem outros planetas mais evoluídos, mas não igual ao nosso. Portanto, a NASA pode mandar sonda em qualquer lugar do nosso sistema que não vai encontrar nenhum planeta habitado. Porque com esse corpo que nós temos, só se manifesta na terceira dimensão, uma dimensão física, energia condensada. E para eles irem em outro sistema, seria necessário passar por portal. E não se passa em portal através de coisas materiais, uma nave, uma sonda, um corpo humano. Isso não tem jeito. É humanamente impossível passar de uma dimensão para outra, de um portal para outro, de um local para o outro. Então, quando se desdobra com os corpos superiores, numa clara evidência viajora, ou desdobramento consciente, e tiver capacitado junto com uma equipe espiritual, é possível, através de um holograma, adentrar num portal e ir em outro sistema, as outras galáxias, outro universo. É assim que se procede quando o ser adquire uma certa envergadura em um trabalho espiritual. Diz aqui, as observações científicas remetem aos estudantes a equívocos e descobertas. Então, enquanto os cientistas não se associarem com o plano divino, o plano espiritual, eles não vão avançar mais do que eles estão tendo contato. Eles acham que pode, através de estudo, fazer uma projeção. Aqui eu posso adentrar num portal e em outra época, em outro local, através de uma projeção. Isso não tem condições. Se eles tivessem associado à espiritualidade, eles iam perceber que isso só procede através de corpos superiores. Os nossos corpos, eles vão adquirindo mais resplandecência de luz e vão formando a sua Merkaba, o seu corpo de luz, o seu veículo de luz. É através desse veículo de luz que os corpos superiores têm condições de acessar códigos que, por sua vez, acessam em alguns portais que os levam para outras dimensões. E assim que são realizados os trabalhos espirituais. Quando a gente faz um trabalho de uma nebulosa, num buraco negro, a gente, junto com o plano espiritual, faz um desdobramento e esses corpos já estão treinados, junto com o plano espiritual, e vamos conscientes para outras dimensões. Isto ocorre no micro e no macro. Pode-se, através desses corpos superiores, adentrar numa partícula, numa célula, num átomo. Pode-se adentrar. E também
no macro, nessas nebulosas, nessas galáxias e em alguns universos. Perguntas? Ô Celso, tendo o planeta de segunda, menos denso ou mais denso de segunda dimensão, não existe corpos? Não. Os planetas mais densos de segunda dimensão, primeira dimensão, já não manifesta com essa forma adâmica. O que é forma adâmica? É a raça humana. Não tem essa manifestação do corpo. Então, digamos, um exemplo do Ritter. O Ritter, devido ao embrutecimento de a maior parte dos níveis, se não todos, os níveis de consciência, ele não teve condições de ir para uma segunda dimensão. Ele foi para a primeira dimensão, muito mais denso. E tendo oportunidade, através de grande atuação, grande quantas de energia para tirar ele de uma inércia, ele está sendo dado uma oportunidade para ele sair sem corpo. Mas esse corpo é uma manifestação terrena. Quando você desencarna, você vai para uma colônia espiritual, você vai para um umbral ou para uma colônia espiritual, você não sente diferença. É uma situação vibratória só. Você vai com os mesmos costumes, com as mesmas vontades. Então, a pessoa que, digamos, ela está infeliz aqui, ela pensa que se ela desencarnar vai acabar esses problemas, essas infelicidades, essas frustrações. Vai carregar tudo. Vai carregar tudo do outro lado e ela precisa vir novamente para conseguir adquirir a maestria de vencer a si próprio. Então, esses irmãos estão passando deveras, porque tiveram um contato com a tridimensão, com seres mais esclarecidos, e não aproveitaram a oportunidade para o seu despertar, se embruteceram ainda mais. E o que ocorre? Ocorre que eles estão tendo a última oportunidade de manifestar essa luz divina na personalidade. Se não, através dessa panca muito dolorosa, muito sofrimento, não se despertar, aí caminha para a sua autodestruição, para a segunda morte. Vai se densificando. E esses líderes trevosos correm muito risco de não ter recuperação, não ter força para poder voltar, porque precisa ter muita determinação, o ser que aprende e gosta de fazer mal, para eles dar um spin, para começar a fazer o bem, para eles isso aí é o inferno, ou é o céu. Eu não quero isso para mim, não. Eu gosto de destruir, eu aprender a destruir. Esse sente o dono da verdade. Eles criam a sua própria lei. Então vai para uma dimensão bem baixa e até um dia poder voltar na tridimensão. E essa terceira dimensão, segundo a espiritualidade, é uma fase muito difícil para a gente sair dela. Para sair da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, não é tão difícil quanto sair da terceira e para a quarta e quinta. Porque a gente tem um conflito muito grande de uma consciência de uma sedução da matéria e consciência das coisas por instinto, as paixões de desejo. Fica essa briga de ego com consciência crística. A gente se apega muito, a gente dá muito valor à matéria, e para desprender, que nem um amor afetivo. A gente vem consanguíneo com filho, filha, tal, mãe, pai, se apega tanto e
admite a hipótese de nunca mais vê-lo e começa a trabalhar como se fosse posse. E o pai, ele criou e deixou bem claro que Deus uniu, o homem não separa o amor, não o matrimônio, o amor. Deus uniu através da sua energia, o amor, e quem amar verdadeiramente o seu semelhante, esse nunca mais vai ficar separado, porque há uma unicidade divina, unicidade. Então muita gente fala assim, eu vou encontrar minha filha, minha mãe, quando eu desencarnar. Você vai encontrar se tiver amor incondicional, amor verdadeiro. Não esse amor, porque é tudo atração de afinidade. E eu não vou me interessar do lado de lá de encontrar alguém que não representa um amor verdadeiro para mim. Quantos e quantos familiares nós não passamos em cada encarnação aí passada? Nós não temos mais contato com muito deles, mas aqueles que foi desenvolvido um amor verdadeiro, isso ficou na unicidade do Pai. Então, fique tranquilo, se ama sem posse, se ama sem interesse, se ama verdadeiramente, isto é a unicidade do Pai. Isto não separa. Quem mais? Mas se a pessoa se apegou com essa relação espiritual toda e o outro não se apegou, e aí o outro já pode ter encarnado, vai achar ele aonde? Seja ele. Você tem um contato com uma pessoa, se houver um amor verdadeiro, o cosmos vai conspirando para que ele também desenvolva esse amor verdadeiro, porque é recíproco. Então, quanto mais eu amo uma pessoa, mais ela tem possibilidade de me amar. Se ela não me amar, simplesmente eu vou ter contato, vou saber onde ela está, tal, e ela não vai perceber a mim, porque é força de atração. Então, se eu amo verdadeiramente, eu vou acompanhar, eu posso ser um mentor dela, eu posso ser um anjo guardião dela, eu posso estar ajudando ela na sua caminhada. Eu peço isso. Mas se ela já estiver E reencarnada? estiver encarnada, Foi antes de eu estiver reencarnada. isso é uma conspiração, isso daí é tudo um ajeito. Então, se eu desencarnar e ela estiver encarnada, eu posso ajudar. Se eu estiver encarnado, ela encarnada, eu também posso ajudar com os corpos superiores. Então, é tudo bem trabalhado. No centro administrativo, eles fazem esse cronograma inteirinho para dar tudo certo. O importante é amar. Então, se eu amo um filho meu verdadeiramente e ele não me ama, não está nem aí para mim, ele não vai me perceber mais. Ele não vai ter o contato comigo. Ele pode perceber o meu amor, ele pode perceber minhas vibrações, mas ele querer estar comigo não tem essa possibilidade. Agora, eu querendo estar com ele, acompanhando, ajudando, não posso. Entendeu? Não, né? Eu me pedi em relação a essa pessoa, minha irmã, morreu em desastre de automóvel, com 24 anos. O marido morreu de uma estrada, eu trouxe ela morta. Ela adorava meus pais. Agora, se ela morreu muito antes, meus pais morreram muito depois, se eles quiserem ver ela lá, ela já estiver reencarnada. Não tem problema, não tem problema. Isso não tem diferença nenhuma. Se ela estiver desencarnada e eu encarnado, eu posso ver através dos meus corpos superiores. Se ela estiver encarnada e eu desencarnado, é a mesma coisa. Se ela desencarnou antes, não tem problema. Quando a gente dorme, a gente desdobra. A gente desdobra com os nossos corpos. Não vai ver com esses olhos. Não vai ver fisicamente. Tá bom? Quem mais? A gente tem. Um minutinho só. Nós temos vários corpos. Certo. Que pode o nosso eu superior
está orientando a nós mesmos, várias personalidades, está nos orientando, além dos nossos mentores e dos nossos guias. E assim, quando um trabalho é feito em quinta dimensão ou em quarta, como é que se impacta? E daqui para lá, como é que a gente pode fazer? Eu vou explicar como que procede. Nós temos uma fonte, nós temos uma poderosa presença do Eu Sou, que é o nosso espírito, está aqui. Ele comanda toda a nossa matriz energética, ele projeta níveis de consciência. Essa personalidade é uma projeção consciencial, que está ligada a essa poderosa presença do Eu Sou, através de pineal, a glândula pineal, que tem todos os corpos. Eu estou aqui como personalidade, estou cumprindo uma missão. Eu estou me esforçando, estou crescendo espiritualmente, estou necessitando de mais força para que eu possa alcançar patamares mais elevados e mais densos com os meus corpos superiores, mas é limitado. Um corpo superior pode ir até determinada dimensão para ajudar nas trevas, nos abismos, buracos negros, nebulosas, e à medida que eu vou ajudando em dimensões negativas, oitavas inferiores, eu vou me qualificando para acessar oitavas positivas. Então, primeiro a gente tem que se qualificar ajudando para depois acessar centros administrativos superiores para biologia cósmica, física cósmica, matemática cósmica, tudo isso em escola, além da missão, ainda com alguns corpos. Então, eu vou fazer um trabalho numa nebulosa que exige uma preparação muito grande energética e que precisa de muita luz, muita força de luz. E os corpos que eu tenho não é suficiente. A mônada, ela delega, ela vai formando corpos. Búdico, átmico, logóico, monádico, divino, multidimensional, dimensional e vai. Até à medida que eu vou necessitando, por estar crescendo espiritualmente, ela vai delegando os corpos. E esses corpos têm todos os códigos que eu preciso para essa missão, conhecimento e sabedoria, tem a luz necessária. Nós fazemos um trabalho no buraco negro e temos possibilidade, o plano espiritual fala assim, vocês abrem a asa ou fecham a asa. Quando fecha a asa, densifica para ir numa dimensão muito inferior, para ter um contato com aqueles seres, para que o plano superior possa acessar essa mediação. E também nós, se fôssemos com a luz resplandecente, queimaria eles, como se um Jesus chegasse perto de nós, torraria. Ele precisa densificar, como densificou para entrar no corpo humano, para poder cumprir sua missão aqui. Então essa mudança vibratória nós temos conseguido, todos nós temos condições. E cada vez mais nós vamos adquirir. Então, a gente, junto com o plano espiritual, densifica, entra num museu, deixa uma luz mais ou menos resplandecente, o plano errante vê uma presa fácil, vem e se apodera da gente, ele fica no nosso campo, e aí, ele estando no nosso campo, é exalado uma determinada quanta de luz através dos corpos superiores, para que eles não nos prejudiquem. Ele fica no nosso campo sem tensão, ele não consegue sair, ele fica amarrado energeticamente. Então essa oscilação é um aprendizado que todos nós vamos fazendo, de acordo com a sua missão. Então aqui eles vão delegando mais corpos. Então quanto mais você evolui, mais corpos você se manifesta na sua matriz energética.
Por consequência, os níveis de consciência ligados aos corpos inferiores vão se lapidando, vão se purificando, vão trabalhando na reforma íntima, no burilamento. Você vai se sutilizando sobre todos os aspectos. Entendeu? Quem mais? Na apometria, você consegue, através do acoplamento dos corpos, atuar em várias dimensões, né? Agora, você consegue também atuar em vários níveis de tempo e espaço, presente, passado, futuro, no trabalho cométrico? Depende. Não a apometria aprendida em livros. As pessoas que trabalham na apometria aqui, eu dou sempre orientação nesse sentido. Nunca deixe de aprender o que está no livro, porque o conhecimento, ele traz segurança naquilo que você vai fazer. O conhecimento é legal, até para você assimilar aquilo que a espiritualidade vai te trazer. Antes da gente receber uma orientação, o plano espiritual pede para que nós aprofundemos no conhecimento literário. Então eu vou querer saber a respeito dos Illuminati. Sabemos que foi inaugurado, ou começou tudo em 1776, com Adam lá na Alemanha, na Baviera, não sei o quê, e que teve um propósito de jogar uma religião com a outra, desmantelar a Igreja Católica, e passou, depois de determinado tempo, trabalhar com o poder, a ganância, e passou a ser assessorado pelo governo oculto e tal. Então isso nós precisamos saber. Aí o plano espiritual, em cima disso, nos traz tudo mais para a nossa compreensão. Na apometria, mesma coisa. Na apometria, saiba, leia, mas nunca coloque em prática aquilo que você leu no livro. Por quê? Cada casa, cada trabalho espiritual tem uma função, tem uma necessidade, tem um teor energético que pode alcançar, porque eu não posso abrir um livro e abrir uma frequência de uma apometria quântica. Alguém que fez isso algumas vezes veio parar aqui e conversar comigo. Olha, estou empesteado, eu fui seguir as orientações do livro, abri uma frequência quântica e acessei um irmão muito trevoso, muito denso, e está me prejudicando, eu não sei lidar com isso. Então, à medida que você vai se qualificando, você vai fazendo desdobramento, você faz uma regressão, uma projeção e trabalha com os níveis no momento atual. Então você pode ver o que aconteceu no passado, ver o que pode acontecer no futuro e ver o presente. Isso é uma apometria direcionada pelo plano espiritual e assessorada pelo plano espiritual. Se não tiver uma equipe mediúnica liderando tudo isso, você se perde. E você é atingido. Nós estamos passando um treinamento para acessar mais profundamente com a energia do magia negra da Inquisição lá em Portugal, que nós vamos agora no mês que vem. E quando ocorre um trabalho mais aprofundado, nós recebemos mais quanta energética e ficamos muito vulneráveis. E as energias vêm e interagem sobre nós. E essa semana colocaram implante, baixou minha imunidade, deu esse problema. Isso é comum na nossa missão. Nós sabemos disso, aceitamos isso e também não nos preocupa tudo isso, mas precisamos fazer a nossa parte. Então, fiquei imobilizado sem poder agachar, precisei ir no centro cirúrgico, extrafísico, umas 3 vezes, para cuidar do duplo etéreo que eles atingiram. Então, eles têm um poder enorme hipnótico, eles derrubam mesmo a pessoa.
ocasiona isso porque nós estamos passando por uma adequação energética para acessar oitavas bem inferiores, ligado ao governo oculto. Então, é assim que procede a apometria. Então, não é um trabalho qualquer, é um trabalho que precisa ser assessorado, monitorado, dirigido por uma egrégora espiritual. Então, esse aconselhamento a gente dá. As pessoas, por que não tem escola de apometria aqui, como muitos pediram? Porque aqui a apometria é feita de um jeito, lá no outro lugar é feita de outro, de acordo com a necessidade, de acordo com o treinamento de cada médium, de acordo com o propósito de cada caso. Quem mais? Tem autores brasileiros? Hein? Tem autores brasileiros na apometria, parece que tem um tal de Miranda, né? Tem vários. O mais famoso é o Dr. Lacerda. Mas é uma apometria. Quem começou tudo isso foi a Teresa d'Ávila, 1510. Ela estudava na Surdina, lá, pertencendo à Igreja Católica, e pôde desenvolver. Depois a Umbanda também trabalhou com a apometria, e essa apometria quântica é uma apometria que tem o objetivo de não doutrinar um espírito, mais para desobsessão. Então vem um trabalho espiritual, um irmão necessitado, um obsessor, seja lá o que for, o irmão aceita ajuda, nós estamos aqui para te ajudar, não sei o quê, não precisa entender, um coração bom, fica evangelizando, fica doutrinando essa pessoa e praticamente vai ser ajudado só ele. Isso é uma desobsessão. Agora, uma apometria, quando entra num processo quântico, ela já abrange um líder trevoso que, através daquela frequência, acessa milhares e milhares de seres, fazendo um desdobramento bem profundo e acessando as causas, acessando onde tem a raiz das coisas. Essa que nós trabalhamos, inclusive, fazemos exorcismo também através desse procedimento. A gente tira o líder trevoso que está possuindo a presa, trazemos para o nosso campo, já de imediato ela vai sentir um alívio, porque a gente tira, e essas apometrias são feitas por aí, eles ficam martelando, sai desse corpo, não sei o que lá, e com a energia lá, fazendo a pessoa sofrer muito. E geralmente ela volta. Então é um processo diferente. Quem mais? Celso, na espiritualidade, nesse programa que você falou da evolução, qual a diferença da consciência para a personalidade? A personalidade tem consciência. Uma célula tem uma consciência, é partícula pensante, tem uma consciência. Então, tudo tem consciência. Cada parte da nossa evolução tem a consciência. E através dessa consciência, tem experimento. E através desse experimento, a gente adquire bagagem através dessas projeções conscienciais e que nós vamos unificando as experiências do reino mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal, do hominal para o moroncial, do moroncial para o espiritual, do espiritual para seres absolutos que adentram em Avona. Então é tudo um acúmulo de experiências se agrupando em uma célula-mãe, uma
consciência mãe, que é a poderosa presença do Sou. Ela que cocriou, ela que fragmentou. E essas fragmentações baseada em níveis de consciência, projeção consciencial, partícula pensante, partículas inteligentes. Nós estamos como um ser humano na qualidade de personalidade, com uma consciência a ser desenvolvida e aflorada para atingir uma consciência crística. Essa consciência crística que rege toda essa matriz energética. As demais são experiências que nós passamos, uma experiência de ego negativo, uma experiência da mente concreta, uma experiência de sofrimentos, de dores. Tudo isso são experimentos. E o que é realmente é a consciência crística, a poderosa presença do Eu Sou, amor. Tudo isso é. Tudo isso é. O resto está. Quem mais? Não é difícil da gente se situar quando a gente percebe que para a gente ter insights do nosso espírito, da nossa poderosa presença do Eu Sou, basta que nos aquietemos. Agitado, desarmônico, a gente não consegue. A gente não consegue ter um contato mais íntimo, mais profundo, mais sublime. Não conseguimos adquirir a paz de espírito sem esse aprofundamento. Porque o que a gente foca com esses olhos físicos e com essa psique humana, com o ego negativo, com a mente concreta, é tudo coisas irreais que estão condensadas para nos dar alguns experimentos. E o que fazemos através da santa ignorância? Nos apegamos, ficamos presos à sedução da matéria fascinante, às paixões e desejos. A gente, quando gosta de alguém, já passa pelo campo da posse. Você é minha, você é meu, não sei o quê, e aí fica preso. Tem pessoas que se prendem tanto uma com outra, de encarnações para encarnações, que chega até num processo profundo de simbiose, se tornando uns siameses, passando por experiências muito dolorosas, um querendo ir para lá, outro querendo ir para lá, um querendo levantar, outro querendo dormir. Então isso é muito ruim para a liberdade do espírito, da centelha. É através dessas experiências que eles vão se conscientizando, não quero isso para mim, não. E vai procurando se melhorar ou não. Quantos e quantos que atraem seres trevosos, de pendências do passado, de pacto do passado, e não conseguem se libertar. Eles, em muitos casos, o rompimento dessa simbiose pode até ocasionar um desencarne. Em processos de exorcismo, tem casos que precisa ser muito bem trabalhado para não haver uma ruptura que pode ocasionar um desencarne da pessoa obsediada, possuída. Então, esse rompimento desse pacto é importante ser gradativo. Se hoje eu sou muito apegado com a minha família, que eu transforme esse apego com amor verdadeiro. Porque o amor afetivo, de apego, é amor por interesse. Eu gosto de você enquanto você faça as coisas que eu gosto. Eu estou sempre barganhando. Eu faço isso, mas eu quero isso. E o amor verdadeiro, não. O amor verdadeiro é aquele que eu te amo e não importa se você me amar.
Eu vou fazer tudo o que eu posso para você sem esperar nenhum retorno. O amor vai me bastando. Esse é o amor verdadeiro. Então, o amor de apego, você fica várias encarnações se tornando até um obsessor. Quantos trabalhos a gente não faz aqui que o ser vem, não, ela é minha. Ninguém pode pôr a mão nela. E fica atrapalhando a evolução dessa pessoa, e essa pessoa, por sua vez, meio que enfraquecida, meio que na ignorância, meio que não entendendo todo esse processo, vai se deixando levar. Quantos seres trevosos que não mantêm relação sexual com a pessoa encarnada? Porque a pessoa, de uma forma inconsciente, aceita em algum processo de solidão, de carência e tal, chega até o orgasmo, o plano extrafísico com o físico. E se a pessoa não tiver uma postura, e eu não quero, tem pessoas que vêm pedir ajuda para a gente, para ficar livre, porque chega até machucar os órgãos genitais. A gente fala o seguinte, olha, nós podemos fazer o trabalho, a espiritualidade falou, se não tiver a participação sincera da sua parte, não adianta nenhum trabalho espiritual. Sai e volta, por causa da força de atração. Então, olha o poder que tem, olha o poder. E muitos de nós estamos comprometidos em determinadas situações, na ignorância do passado, e nós estamos tendo a oportunidade de resgatar essas pendências. E muitas vezes a gente perde a força por não ter a verdadeira consciência do que isso representa e não fazer nada em prol disso. Muitos só ficam orando. Por isso que eu acho tão importante aquela frase: as mãos que trabalham são muito mais abençoadas do que os lábios que só oram. É a participação nossa, é fazer. Se eu estou com medo, eu preciso combater esse medo, porque esse medo foi construído através de porcariadas acumuladas na minha psique humana. Eu preciso descristalizar isso. Eu sou coragem, combater. Não, muitas das vezes a gente, esse catolicismo, então isso é uma maravilha para o plano errante. É uma maravilha. Quem tem medo não tem fé, quem tem fé não tem medo. Eu estou com medo, mas eu vou transmutar isso não me pertence. Eu sou coragem, eu sou iluminação, eu sou sabedoria, e repetir Japamala, mantras, descristalizador e tal. Isto para tudo que existe em nós. Porque o plasmar, o comando firme nesse comando é que tem o poder de plasmar as coisas. Então, nós podemos, se eu estou muito triste, eu preciso combater essa tristeza dando comando. Eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou uma centelha divina, e fazer de tudo para sair dessa ziquezira criada por nós mesmos. As pessoas preferem trabalhos externos, despacho, sal grosso, achando que é azarado. E não é nada disso. Nós precisamos saber direito conhecer direito a nossa força. Quem mais? Aos trancos e barrancos eu vou conseguir terminar. É verdade. Então você diria que a consciência é, a personalidade está. Por isso ela vai embora do buraco negro. Essa personalidade, ela precisa ser aniquilada.
E antes disso, ela precisa passar por várias etapas, tendo oportunidade para reparar os seus erros, oportunidade para adentrar verdadeiramente na luz. Então, o pai, ele nunca abandona um filho, seja ele qual estado estiver, como personalidade, como animal, como nada, é desamparado. Tudo é bem assistido, tudo é bem amparado, mas o livre-arbítrio impera. O livre-arbítrio é soberano. Então, que analisemos, façamos reflexões para que possamos ter outra visão das coisas. Muitas pessoas sofrem, que é comum em todos nós, sofrer com as coisas terrenas. Nós precisamos lutar devagarzinho, tirar lição das coisas terrenas, tirar proveito das coisas terrenas, não se apegar com as coisas terrenas, curtir as coisas terrenas, mas não codependente das coisas terrenas, não sofrer por causa das coisas terrenas. E é difícil, é difícil. Por que é difícil? Porque trabalhamos pouco até agora. Tendo essa consciência, que tal nos esforçarmos um pouquinho mais? Pô, se o mundo está desse jeito, está um caos bem aparente aí, está todo mundo esquisito, está todo mundo ansioso, preocupado, triste. Então, Deus nos acuda. O que eu posso tirar lição disso tudo? Se a mídia não me satisfaz, que eu não fique aborrecido com isso, que eu procure outra coisa que me satisfaça. Se tem pessoas que só me ocasionam mal, só me deixam para baixo e tal, procura dar limite, procura colocar limite firme, colocar limite. Se de tudo ela não mudar, tal, ninguém é obrigado a estar com ninguém. Ninguém é obrigado a conviver com alguém que fica subjugando, manipulando, vampirizando. Nós não temos o direito de deixar de amar qualquer um do nosso semelhante, mas nós não podemos sofrer por causa daquele semelhante. Isso não existe na nossa caminhada. Nós temos que aprender isso. Então, não importa se é mãe, pai, filho, vizinho, patrão, nós precisamos aprender a dar limite nas atitudes que estão nos prejudicando. Agora, tem duas formas de dar limite. Tem a firmeza e a rigidez. A firmeza é ligada através do amor. Eu posso dar um limite na pessoa, eu não permito que você faça assim comigo. E o permitir não é só da boca para fora, é não se envolvendo emocionalmente naquilo que ela está nos fazendo, porque quando eu me envolvo emocionalmente, fico triste, aborrecido, chateado, revoltado, frustrado, sentimento de ingratidão, eu abaixo minhas vibrações, eu abro meu campo emocional, baixo minhas vibrações, o plano errante tem força de colocar lenha no fogo, e com isso cria um astral denso, tanto em mim quanto no outro. E aí ele vai sugando a minha energia, porque está compatível dele. Agora, se eu permanecer sereno, se eu colocar limite com amor, com firmeza, e mostrando para ele, através de ações, de procedimentos firmes, mais sinceros, firmes, mais amorosos, ele vai perdendo a força, ele não vai se alimentar mais da minha energia. Consequentemente, ele vai bater da murro em ponta de faca. Vai ficar um ciclo vicioso, ele vai, pô, eu não estou me alimentando, então deixa eu arrumar outra presa. E com isso você vai
ajudando esse ser a se conscientizar, a se melhorar, e você não vai sofrendo ataques mais dele. Então essa postura é muito importante que tenhamos a firmeza, com amor, mostrando sempre o lado bom, a parte mais forte que existe em nós, através do amor. Oi. Enquanto nós estamos dormindo, eles podem... Faz o favor de... Enquanto nós estamos dormindo, eles podem estar sugando nossas energias? E como? E como? Basta que você deita desarmônica, passou o dia desarmônica, estressada, triste, baixa autoestima, é um reflexo para a noite. Ele está no seu campo. Ele vai aproveitar as oportunidades mais claras que eles têm. Porque você, eu, todos nós ainda temos níveis comprometidos. E através dessa abertura que eles agem também. Então, qual é a melhor maneira da gente se precaver? Em primeiro lugar, é procurar estar harmônico o máximo possível, porque a gente oscila. Estar na matéria, quem que não se envolve emocionalmente? Isso é inerente da matéria. Mas se envolver emocionalmente é uma coisa, permanecer envolvido é outra coisa, valorizar esse procedimento é outra coisa. Então, envolveu, logo saia. Está muito triste, muito para baixo, procura fazer algo para sair. Não valorizar e não ficar preso a isso, que é uma presa fácil. E à noite eles deitam e rolam mesmo. Deitar olhando, fechando o campo energético, porque não é só com o comando fecha meu campo energético. Meu campo energético fecha através dos meus procedimentos, das minhas ações, das minhas intenções, pensamento, palavras e ações, alimentação, a gula, todo o descontrole, tudo. A sensualidade, as magias, tudo é uma forma de atração. Os anjos de guarda nessa hora estão dormindo também? Hein? Ficam vigilando? Hein? Vigiando os anjos de guarda da gente? Ok. Devemos vigiar, para que isso não ocorresse. Aí os anjos de guarda nessa hora dormem também? Então, minha irmã, quando a gente está vibrando em determinada sintonia, é isso que manda. Se você permaneceu triste o dia inteiro, quem que se atraiu para o seu campo? Energias que vibram com a tristeza e que se alimentam da tristeza. Eles já estão no seu campo. À medida que a gente dorme, eles vão continuar no nosso campo. O anjo guardião, não faz nada a não ser, vamos entender, anjo guardião e mentor. O que vem a ser e qual é a função deles? Se meu anjo guardião fosse me defender de todas as besteiradas que eu faço, eu não cresceria espiritualmente. Então, para que existe anjo guardião, anjo mentor, protetor? Para que não deixa nenhum ser trevoso fazer nada daquilo que eu não precise passar, daquilo que eu não adquiri através dos meus merecimentos. Se eu falo mal de alguém, eu plantei uma semente, alguém vai falar mal de mim. Tudo que eu ofereço ao universo, o universo me retribui na mesma quantia. Então não é porque existe anjo guardião que eu posso fazer o que quero e não receber aquilo que não quero. Mas às vezes é um sofrimento que não é por erros da gente, é por tristezas que aconteceram na nossa Se vida. não for por... Eu estou super triste porque minha irmã me deu a notícia que vai embora de vez para os Estados Unidos. Querida, se não for por merecimento, se não for girado por você, o anjo guardião, arcanjo Miguel, comandante Astaxerano,
equipe espiritual, está tudo aí para não deixar você sofrer consequências. Não daquilo que você gerou como forma de atração. Dá para você entender isso? Eu fico triste, que ela vai embora de vez. Como é que eu vou arrancar essa tristeza de mim só agora? Um dia você vai perceber e procurar entender que essa tristeza só te prejudica. Um dia você vai. Muitos de nós estamos aqui lapidando, crescendo. Um dia você vai entender que a tristeza só te prejudica. A tristeza abre frequência para os irmãos errantes te atormentar. Um dia, no seu tempo, na sua hora. Agora, o que nós não podemos é contestar com essa programação muito bem feita pelo Pai maior que nos criou. Porque isso foi muito bem elaborado. Então não existe erro. De vez em quando a gente brinca, ou brincava, não brinca ainda, que se eu fosse o construtor do corpo humano, eu ia fazer algumas modificações. Eu não entendo porque a boca não ficou na altura do umbigo, que não precisava trazer o alimento, assim, só empurrava, sentar. Que o olho fosse na ponta dos dedos, não precisava tirar dinheiro dentro do bolso, só contava lá dentro dele. Coisas assim que passam pela nossa cabeça, que a gente gostaria que fosse do nosso jeito, mas tudo está certinho. Tudo está como que precisa estar. Então nós temos algumas imaginações, aí eu queria que não houvesse seres trevosos aqui na Terra. Você não gosta de ser trevoso? Então se esforça para você ir para um mundo que não tem seres trevosos. Enquanto você e eu estivermos necessitando dessa diversidade, nessa dualidade, nós vamos estar aqui porque isso faz parte. Não é porque Deus quer nos castigar, porque existe uma força de atração. Como que a gente não vai querer que tenhamos um governo desonesto se a consciência coletiva é desonesta? Isso é força de atração. Isso é hipocrisia, querer um governo justo, honesto e a consciência não. A consciência coletiva não. Então, cada povo tem um governante que merece. Através desse esclarecimento, a gente pode associar tudo que está ao nosso alcance. Se eu atraio muita densidade no meu campo, é porque eu gero muita densidade. Se tem muito ser me atacando, é porque eu atraio esse ser, de alguma forma. Então, vamos entender que nós vivemos por sintonia, matéria atraindo matéria, na razão direta das massas, na razão inversa dos quadrados da distância, comprovado. Força atrativa. Não vem nada no meu campo daquilo que eu não preciso passar para o meu crescimento espiritual. Então, muitas vezes a gente acha que as coisas estão esquisitas aqui fora, mas na verdade as coisas estão esquisitas dentro, porque aqui fora está muito bem certinho. Quando você muda aqui dentro, você começa a perceber que as coisas estão no seu devido lugar. Então, eu faço essa reflexão, que façamos essa reflexão. Assim nós vamos melhorar. Você falou que se eu estou emitindo densidade, então eu estou atraindo densidade, por isso que chega. Mas também pode não ser para depurar, quer dizer... Provas. Isso. É porque assim, a emissão não está indo, mas é como se fosse, porque assim, em vários momentos eu lido com pessoas distintas e eu tento ao máximo demitir, não de amor, e aí eu fico percebendo que é como assim, você acha que está bem? Então vamos ver se está bem mesmo. Está entendendo? Pode ser aprendizado, pode ser que você esteja precisando trabalhar uma aceitação, resignação, paciência, fé, através da diversidade. Não necessariamente que é um queima de karma, mas pode ser um teste, pode ser uma
prova, pode ser um exercício. Portanto, nas nossas orações, elas devem ser feitas com sabedoria. Quando a gente vai orar para alguma pessoa enferma, Pai, que ela melhore e que saia desse quadro e não desencarne. Quem sou eu para manifestar uma vontade divina tão bem conspirada para aquela pessoa? Senhor, faça de mim um instrumento modulador de muita luz, muito amor, para que ela possa passar daquilo que ela precisa passar com força, com aceitação, com despertar, com expansão consciencial, que seja feita a sua vontade, em função do que ela precisa passar. Às vezes a gente não percebe isso. Quer que seja do nosso lado, Senhor, não deixa fulana de tal desencarnar, pelo amor de Deus, traga a vida, faça tudo isso, não, que eu possa ser um modulador de muita luz, sendo sempre feita a sua vontade, para o melhor daquela pessoa. Isso começa a entrar sabedoria. Em alguns momentos eu me pergunto até que ponto é providência divina, vontade do Pai, ou até que ponto tem a coisa do ser humano intervindo. Um exemplo, quando uma equipe médica resolve fazer eutanásia, desligar a parede daquele paciente que está ali, para que chegou outro e precisa daquele espaço. Isso tem acontecido bastante. Bom, a eutanásia, o médico está para dar vida. O médico está para dar vida, não tirar a vida. Então, nesse caso, o Criador permitiu que aquele médico fizesse aquilo? Ou era a hora daquele paciente partir? Não. Ou não teve uma intervenção humana? Se o médico tirar os recursos para sustentar a vida, ele está cometendo uma eutanásia, ele está contra os princípios de uma lei cósmica universal divina. Sim, então aquela pessoa não estava naquele momento de desencarnar. Não estava. E o que vai acontecer com ela? Ela vai precisar voltar em outras encarnações, talvez uma encarnação compulsória, e vir desencarnar na barriga da mãe. E se ela não escolheu passar por aquilo e fizer a eutanásia, interrompendo o ciclo dela, e se ela não for esclarecida espiritualmente, ela se torna um obsessor de quem fez, como o aborto. Entendeu? E mesmo se não se tornar um obsessor, aquele médico, aquele sei lá quem fez, vai adquirir um karma para passar por alguma provação, expiação em função do karma acumulado. E os coniventes também. Pode se tornar um karma coletivo. Agora está tendo essa ideia. Não é bem o nome eutanásia que está tendo nos hospitais, não. É um outro nome com o final Ásia também, onde quer convencer as famílias aquele paciente com Alzheimer, paciente que já não tem mais, para que os familiares a permitam que todo o recurso seja tirado e deixar aquela pessoa falecer de... Se o médico constatar que o aparelho não está sendo mais suficiente, não precisa mais do aparelho, ele, tirando o aparelho, vai ficar com uma vida vegetativa, ou vai ficar em coma, alguma coisa nesse sentido, ele pode tirar e, não chegando a hora do desencarne, a pessoa pode estar sem ação nenhuma do corpo físico, ele está cumprindo sua missão no extrafísico, com os níveis de consciência. Então, o médico ele precisa ter a consciência que ele está para dar vida, não tirar a vida. Agora, tem casos que, tipo o aborto, necessário de abortar uma criança para a mãe não desencarnar. Então, ele está salvando uma vida. E aquela criança veio para passar um final de eutanásia que foi interrompido, e com isso ela vai cumprir o que tinha que cumprir naquele cronograma.
é muito bem elaborado. Quem sai dos princípios divinos, isso prejudica, adquire karma. Quem comete aborto, eutanásia, suicídio, se enquadra num karma e vai ter que resgatar. Não que com isso precisa gerar sentimento de culpa, porque muitas pessoas cometeram o aborto por ignorância, para ficar livre de algum problema e tal, e ficar sabendo que é um karma acumulado, ao invés de ficar chorando, deprimida, triste, porque cometeu tal ato, vai procurar reparar com a fraternidade, com a caridade, vai procurar se melhorar de alguma forma, ser útil a alguma pessoa, porque o amor cobre multidões de pecados. Então eu cortei uma árvore, fiquei sabendo que não é bom cortar uma árvore, vou ficar chorando porque eu cortei uma árvore, vou lá planto 2 árvores. É assim que deve proceder, porque o amor cobre multidões de pecados. É o bem redimindo o mal que eu fiz. Se eu fiz o mal, que eu faça bem. Se eu atrapalhei vidas, que eu ajude vidas. Se eu prejudiquei, que eu ajude. Seja fraterno. Mas as pessoas muitas vezes ficam com sentimento de culpa e não fazendo nada para crescer espiritualmente. Porque essa é a oportunidade que nós estamos tendo nessa escola, Bentinho. Que não tem nenhum santinho, que tem santinho do pau pouco. Se fizer uma regressão lá atrás, nós vamos ver coisas da pesada. Ah, não, tem sim. Tem muita besteirada acumulada. Não é por causa disso nós vamos sentir nós pecadores. Não, nós somos seres em evolução. Não tem nada de pecador. Então fica implantando essa baixa autoestima, fica tolhindo o ser para o seu crescimento espiritual. Errou, errei, tenha consciência que errou e tenha consciência que precisa transmutar esse erro em coisas boas, se melhorando cada dia mais. Essa é a tônica da evolução. Não tendo sentimento de culpa, tendo consciência que está aqui para fazer o melhor, que pode naquilo que sabe e o que pode dar. Quem mais? Então deixa eu passar para outro tema. Libertação. Ninguém consegue se libertar dos julgos e apelos da matéria sem que antes se liberte do cativeiro da ignorância no âmbito da própria alma. Toda encarnação tem como principal objetivo o auxiliar e ser auxiliado em permuta constante das experiências comuns e na aquisição dos conhecimentos necessários à evolução e ao progresso do espírito. No entanto, construir a própria renovação, atendendo às leis divinas que ensinam a esquecer o mal recebido e a fazer todo o bem possível, é tarefa que exige esforço e perseverança. Então, faz-se necessário a cada renascer o estudar, compreender, realizar os conhecimentos em constante observação da ética e do moral espírita. Com certeza, o ontem se apresenta no hoje, trazendo as referências importantes à não repetição dos erros do passado. Cada um se encontra no lugar e no tempo certo que possibilitam oportunidades benditas de educação, aprendizado e desenvolvimento. Também, todos os indivíduos recebem o tempo necessário ao próprio progresso e evolução,
pois o tempo é solo fértil a serviço de uma boa plantação de recursos e valores. Colherás o que semeares, velha verdade sempre renovada. Como a viagem terrena oferece tantas alegrias como tristeza, é muito importante estender mãos amigas e amorosas nas tarefas do dia a dia. Mas a fraternidade se compõe das experiências comuns, boas ou ruins, o que exige compreensão diante as incompreensões alheias, bem difícil de ser suportado. Fraterno é o que reparte com o próximo os valores que transporta na própria alma. Não o que, possuindo bens materiais, não os distribui com os menos favorecidos. Todos somos irmãos e constituem uma só família perante a eternidade. Por isso, até que todos alcancem a libertação das seduções mundanas, estagiarão em grupos diversos de aprendizado em aprendizados, de reencarnação em reencarnação. Na caminhada terrena, todos precisam suportar dificuldades e buscar acertos, até atingirem a libertação completa de tudo que se encontra equivocado. Mas apesar das constantes quedas, ninguém se encontra desamparado. Todos sempre se levantarão às custas do amparo fraterno e de abraços amigos e amorosos. Essa é a nossa caminhada. Nós somos muito bem amparados. Mas, para se libertar, é necessário o desprendimento das coisas terrenas, das coisas materiais e afetivas. E com isso nós vamos. O desprender não significa desamor. Desapegar não quer dizer desamor. Desprender não é querer dar tudo o que tem, andar de chinelo como São Francisco, não está nesse sentido. Está não viver em função daquilo, não ter aquilo como parâmetro da sua felicidade, não ter codependência, não ter ostentação, não ter luxúria, não ter vaidade, não ter orgulho, ter simplicidade, usufruir de acordo com aquilo que nós estamos precisando e não precisando aparecer para o nosso irmão. Porque muitas das vezes a gente quer ter as coisas para querer ser melhor do que o nosso semelhante, para querer ter o poder na mão. E assim vai se endividando, vai acumulando as coisas e nós vamos ficando amarrados nesses conceitos tridimensionais. Perguntas? Celso, eu vi esses dias aí na internet que a psicosfera do planeta está passando por um período assim, de muita densidade, né? E talvez essa densidade só se compare talvez à densidade que a Terra vivia antes das guerras mundiais. Isso de alguma forma procede? Você tem algum tipo de comunicação da totalidade? O que ocorre é que nós estamos no auge da transição para a Lua. Deixa eu só trocar a pilha aqui. Alô.
Isso só ocorre porque nós estamos cada dia mais entrando no auge da transição planetária e as coisas vão sendo mostradas, vão tacando a farofa no ventilador, vai ficando tudo transparente e representa que está um caos. Mas, na verdade, tudo isso faz parte desse processo de transição planetária. O planeta em si é um planeta denso, tridimensão é um planeta muito denso. Então, agora, nesse momento de revolução, as coisas estão aparecendo porque está havendo a separação do joio e do trigo. Aqueles que não estão atingindo um referencial mínimo estão dando tiro para todo lado. Isso traz muita brutalidade, muitas coisas assim que muitos ficam revoltados com isso e aparece cada vez mais a densidade. Mas o planeta em si é um planeta muito denso e que, segundo o plano espiritual, é um planeta bendito para a pessoa crescer espiritualmente, para a pessoa evoluir adquirindo maestria para se tornar um mestre ascensionado. É uma bênção estar nesse planeta tendo essa oportunidade. E é um planeta, é um dos planetas do nosso sistema planetário solar mais bonito que existe. Há uma infinidade de espécies aproveitando esta evolução espiritual junto de nós. Tantas vidas junto aqui, tantas raças. Então, quem quiser realmente crescer espiritualmente, esse é um planeta bendito. Agora, quem quiser só ficar numa colônia de férias, vai enfrentar deveras, porque aqui é um planeta muito denso. Quem mais? Só complementar a pergunta dele, eu acho que assim, a nossa dúvida é, nós estamos na iminência de uma terceira guerra? Não haverá terceira guerra, segundo o plano espiritual. Não haverá bombas, haverá muita guerra civil. E o Brasil corre muito risco de adentrar numa guerra civil. Se não sair dessa omissão, o povo brasileiro é muito omisso. Uma juventude que poderia ter uma força tremenda está alienada. Isto que a espiritualidade fala. Então, que façamos a nossa parte e o resto não nos compete. Agora, terceira guerra mundial não haverá, porque se houver, acaba com o planeta. Não tem condições mais de ter vida aqui no planeta. Isso que a gente sabe em alguns países aí, as ogilas nucleares. E as que nós não sabemos. Assim, deu um barril de pobre aí, ninguém acaba com a vida mesmo. Isso o plano espiritual não permite. O governo oculto quer que isso ocorra. Para todas essas almas adoentadas, fica a mercê, fica sendo escravo da falange errante. Isso o plano espiritual não permite. Por isso que tem essas falanges de luz. É a mesma função do anjo guardião que está conosco. O que não precisa passar do planeta tem a equipe guardiã que inibe a facção trevosa. Tudo que nós não precisamos passar, que não geramos atrações, o mentor, os anjos guardiões, eles bloqueiam. Agora, tudo que nós precisamos passar, tudo que nós atraímos, eles estão conosco para irradiar amor, para nos orientar intuitivamente,
para nos mostrar o caminho mais correto. Essa é a função dele, não fazer coisa para nós, não fazer aquilo que nos compete. Bom, então estamos chegando no final das explanações, voltando a lembrar que no mês inteirinho de outubro nós não estaremos realizando palestra aqui no portal. Será transmitido direto de Portugal nas 2 primeiras semanas de outubro, às 16 horas. E nas 3 seguintes de outubro, às 17 horas, por causa do fuso horário de verão, que vai ocorrer no dia 15 de outubro. Então, 2 palestras às 16 horas e as 3 últimas 17 horas, sendo que lá vai ser 8 horas da noite. Transmitiremos no Facebook Celso Amadeu. Lembramos da iniciação cósmica, dia 25/11. Então, tenham todos de casa uma boa noite. Fico com Deus até a semana que vem. Jai Jagadambe